Bom dia a todos. Pedimos a gentileza de manter seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso. Em instantes, daremos início ao seminário Magistrados e Ética, Comunicação em Tempo de Redes Sociais e Novas Tecnologias. Este evento foi idealizado pela Escola Judicial do TRT da 5ª Região, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM. Convidamos para compor a mesa alta Sua Excelência, a vice-presidente do TRT da 5ª Região, desembargadora Débora Maria Lima Machado. Sua Excelência, a diretora da Escola Judicial do TRT 5, desembargadora Margarete Rodrigues Costa. Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Correia da Veiga. Sua Excelência, a presidente da Matra 5, juíza Angélica de Melo Ferreira. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades: Sua Excelência, a desembargadora do Trabalho, Vânia Chaves. Sua Excelência, a desembargadora do Trabalho, Ivana Magaldi. Sua Excelência, a juíza auxiliar da Presidência, Doroteia Azevedo Mota. Sua Excelência, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Luiz Carlos Gomes Carneiro Filho. A senhora diretora cultural da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, ABAT, Cristiane Gurgel. Agradecemos ainda a presença dos demais magistrados, procuradores, servidores e estagiários aqui presentes. Com a palavra, a vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, desembargadora Débora Maria Lima Machado. Bom dia a todos. Com imenso prazer que a gente vai dar início a esse evento, tema de altíssima relevância. Eu quero cumprimentar a todos da mesa e o faço na pessoa do ministro Aloísio, que nos dá a honra de estar conosco para debater um tema que eu acredito que tem sido objeto de angústia de praticamente todos nós. Cumprimentar a diretora da Escola Judicial, doutora Margarete, a presidente da Matra, doutora Angélica, cumprimentar a todos os presentes, agradecer a presença e dizer que eu tenho certeza que esse dia vai ser de extrema importância e de produtividade para todos nós, haja vista toda a angústia que provavelmente nós sentimos ao apenas responder ao questionário que nos foi apresentado, envolvendo essa questão atinente ao tema objeto do nosso evento, que é a ética do magistrado, a questão das redes sociais. Eu confesso que, ao responder o questionário, em alguma das perguntas eu ficava angustiada pelo fato de que vinha deve ou pode, deve ou pode. E aí, muitos eu digo, olha, eu vou aguardar, principalmente ansiosamente, a palestra do ministro Aloísio, para que a gente possa, a partir daí, refletir. Com certeza teremos bons frutos a partir de hoje, para que cada vez mais possamos crescer no estudo desse assunto tão atual e tão importante. Agradeço a todos, agradeço mais uma vez e cumprimento mais uma vez o nosso querido amigo, que é o ministro Aloísio Correia da Veiga. Não vou apresentar porque não me cabe fazê-lo aqui, mas conhecido de todos, com toda certeza, pelo brilhantismo com que atua no Tribunal Superior do Trabalho. E eu vou passar a palavra à nossa diretora, nossa querida diretora da Escola Judicial, a desembargadora Margarete. Obrigada, bom dia a todos, formalmente. Primeiro, saudar a mesa aqui composta, na pessoa de cada um em particular, especialmente trazido o convidado. Começo pela nossa vice-presidente, que vem atuando, inclusive auxiliando a própria Escola Judicial, participando ativamente de todos os eventos. Em segundo lugar, ao ministro Aloísio Correia da Veiga, por ter aceitado o convite que fui lhe fazer de maneira muito gentil
e nobre, no meio de inúmeras atividades. Ele me confessava que segunda-feira já tinha de estar em Maceió, com todas as dificuldades, porque também hoje faz parte, é conselheiro do CNJ, mas na relevância do tema e o que tem capitaneado estaria presente. A nossa presidente da AMATRA, que de algum modo aqui representa a todos nós. Ao Dr. Luiz Carneiro, as ações conjuntas com o Ministério Público do Trabalho, invariavelmente. Doutora Cristiane Gugel, aos que representam os advogados com quem lidamos todos os dias, todos os colegas desembargadores, juízes de primeiro grau, servidores que se fazem presentes. Esse evento, na verdade, que ocorre hoje, ele foi sendo gestado por efeito de um outro evento que nós tivemos em Brasília, no dia 12 de dezembro de 2018, e que serve de preparação para um evento maior nacional, capitaneado pelos ministros Dias Toffoli e Aloysio Correia da Veiga, em conjunto com a Infam, com o ministro Herman Benjamin, com a Enamate, o ministro Luiz Felipe. Só um segundo. São eventos preparatórios, exatamente, envolvendo as 4 escolas de magistratura nacionais e as corregedorias também, todos os ramos da justiça, que começa com o debate sobre ética e o uso das redes sociais, naquilo que nos inserimos, com discussões que primeiramente se estabeleceu e deveriam ser norteadas por 4 eixos, que começaram a ser fixados, seja a sensibilização sobre o próprio tema, as dificuldades e ou variáveis que envolvem o uso das mídias sociais por todos os magistrados, a formação dos juízes, de uma maneira geral, seja inicial, seja continuada, com vistas a isso, e uma regulamentação do que ainda não existe sobre o assunto. Ficou estabelecido que seriam criados grupos de trabalho para discutir o assunto, tendo a própria Enamate orientado, por intermédio do seu diretor, o ministro Luiz Felipe, que todas as escolas nacionais fossem aferindo junto aos seus juízes e discutindo, trazendo elementos para que pudessem ser levados nesse evento nacional. Daí a pesquisa. Daí a importância do evento, que vai nos impactar a todos, seguramente, no futuro. Como uma espécie de desdobramento, para que as bases pudessem, era muito fácil estabelecer regras, normatizar, dizer o que deve ou não deve ser feito. Eu não sei se todos os senhores têm noção e dimensão da importância disso, mas optou-se por, de alguma maneira, ouvi-los, trazer por intermédio desses eventos e com essas pesquisas, eu volto a repetir, o que pensamos, porque há uma diferença enorme entre todos nós. No que nos alcança, isso é o mínimo. Para que fosse feito um trabalho em conjunto, uma construção em comum, com muitas mãos, com muitas mentes, coletiva, para que pudéssemos alcançar adiante o que a gente imagina nesse modelo novo de formação e que vai, como eu disse, direcionar a magistratura no assunto. Tenho de registrar a complexidade e o alcance dessa tarefa, notadamente quando observamos a quantidade imensa de magistrados, as diferenças que se notam, nitidamente, que envolvem vidas distintas, épocas distintas. Eu costumo dizer, é o que nós chamamos ou temos dito como choque de gerações. Ela impacta o nosso dia a dia naqueles que vieram de uma era ou de um tempo que nem havia internet e dos que hoje já nascem por meio da internet, com a vida toda exposta exatamente para quem quiser ter acesso, porque tudo isso gera pensamentos distintos, ideias distintas, atitudes diferenciadas. E para que traga uma normatização, possa ser comum nesse conjunto, com algum equilíbrio, com a exposição que se nota hoje em dia nas redes, não raro até para preservar a integridade de nós próprios, quando não a segurança. Porque nós vivemos na era de conexão e no mundo que já é predominantemente virtual, ao alcance apenas de um smartphone, de um dedo.
A ética e o cuidado que se pretende com a utilização pelos magistrados das redes sociais transitam com o uso consciente daquilo que se utiliza. Ao mesmo tempo, lhe expõe porque não há como separar, como eu coloquei na pesquisa, o juiz e seu avatar. Nós não conseguimos nos dividir. Não dá para ser um aqui e outro que está exposto. Nós somos um só, por mais que queiramos, e alguns tentam até fazer isso. Também não dá para dizer que não fazemos parte de uma instituição. Não dá para abstrair algumas coisas concretas. Não podemos ignorar que não somos ilhas distintas. Fazemos parte de um todo, fazemos parte de um conjunto. Vivemos dentro desse contexto maior, mais relevante, não raro impondo aos integrantes do próprio Poder Judiciário comportamentos que deveriam primar por padrões elevados. Não fosse ainda o diferencial entre público e privado. E não raro isso não fica muito claro, se imiscuindo em muitas oportunidades. A ideia, portanto, é a construção de um modelo referencial nacional, como venho dizendo, que envolva as dimensões, seja formativa educacional, como deontológica disciplinar. Porque uma das coisas que eu acredito é que não adianta e tentar impor algo disciplinarmente se eu não eduquei, ou se não ensinei, ou se aquela pessoa não aprendeu como deveria fazer. E tem um outro modelo de vivência e vem fazendo assim até então. De alguma maneira, em tudo, uma certeza, já não há como não se envolver na questão, naquilo que nos alcança a todos em nosso dia a dia, mas com a esperança sempre de que possamos fazer melhor uso do que dispomos, em prol de nós todos em respeito às nossas individualidades, porque isso é fundamental também, mas sem desconsiderar onde estamos incluídos. Desejo um bom dia de aprendizado, de discussões, reflexões com aquilo que vem sendo proposto e começa agora. É só o início, porque o assunto não se esgota aqui. Agradecendo a presença de quantos vieram, também os que permitem na própria escola, no tribunal, que o evento ocorra. Muito obrigada a todos. Bom dia. Faremos agora mais um registro de presença. A presença de Sua Excelência, o senhor Valtécio Ronaldo de Oliveira, desembargador do Trabalho e membro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Neste momento, desfaremos a mesa para que em instantes possamos dar início à palestra do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Aloysio Corrêa da Veiga. Pedimos aos seus membros que ocupem os lugares reservados na primeira fileira. O ministro Aloysio atua no TST desde 2004. É bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, onde lecionou até 2016. Atualmente, compõe o Conselho Nacional de Justiça, onde preside a Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. Também é autor de diversos trabalhos jurídicos publicados em livros e revistas especializadas. Com a palavra, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Muito obrigado, bom dia. E realmente para mim é uma alegria muito grande, uma felicidade estar aqui, né, nessa Bahia de Todos os Santos e nessa cidade de Salvador tão querida, né, que a gente sempre tem vontade de voltar. E estar aqui, de fato, para mim é muito bom, muito gostoso, e tratar de um tema que nós estamos tentando criar um mecanismo de encontro mesmo. Encontro para debate, encontro para construir algo que possa melhorar a nossa vida e aprimorar a atuação do Poder Judiciário. E eu agradeço a doutora Débora Machado pelas palavras tão gentis, a doutora Margarete pelo convite, né? E a doutora Angélica, né, presidente da Matra, que bom, né? A Matra, que eu também fui presidente um dia, já há muito tempo, né? Mas, então, o movimento associativo, ele é realmente integrativo, né, e de grande importância nessa vida do magistrado. Desembargador Valtécio,
meu colega de bancada, meu amigo, né, no Conselho Nacional de Justiça, e faz parte também da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, que é naturalmente o que nós estamos prevendo com relação aos aspectos dessas propostas de políticas públicas com relação a temas atuais. E o tema, a ética e o uso das redes sociais, a conduta do juiz com relação à ética e a utilização, o uso cada vez maior desse fenômeno que é o relacionamento nas mídias sociais. É um tema instigante, importante, tormentoso, desconhecido de muitos de nós, e como disse a desembargadora Margarete, é o choque de gerações. Os juízes de ontem, os juízes de hoje e os juízes de amanhã, cada um com seu perfil, cada um com a sua história, cada um com a utilização de um tema tão novo. E para nós é novo, porque há 15, 20 anos atrás não se ouvia falar em rede social, não se ouvia falar em postagens na rede social e numa participação diuturna, permanente, constante, cotidiana. Não é? Hoje nós vemos, como diz o português, o telemóvel, né? o aparelho celular, e as pessoas assim numa velocidade incrível, não é? Digitando nas postagens sucessivas. Eu estava vendo o meu também, eu acordei e tinham 150 mensagens. Eu fiquei tão importante, né? Me senti tão importante ter 150 mensagens. Aí que mora o perigo, né? É responder às 150 mensagens. Então, a questão é exatamente o seguinte, o questionamento ético que nós precisamos dar ênfase, importância e discutir a ética no cotidiano das relações virtuais. Qual a importância dela, qual a importância da história com relação a esses posicionamentos e se, de fato, tem alguma relevância para cada um. Aristóteles disse uma coisa incrível, que é estudamos a ética não apenas para conhecermos o bem, mas para nos tornarmos bons. O nosso objetivo é, naturalmente, que nós tenhamos um aperfeiçoamento dessas relações sociais. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma história e, naturalmente, a sua própria missão constitucional é aprimorar o sistema judiciário, exercendo o controle administrativo das relações do Poder Judiciário e estabelecer, naturalmente, políticas públicas de aprimoramento do Poder Judiciário. E nós vimos, e a história, e a questão da própria postura com relação às regras gerais, é que muitas vezes vem provimentos, instruções normativas, ou seja, uma normatização sem que tenha havido uma história, um debate, um conhecimento antes. Nós fizemos, e o ministro Toffoli realmente tem essa característica também, e essa foi uma postura que nós realizamos com relação ao CNJ. Ao invés de estabelecer, porque a nossa comissão, não é, de eficiência operacional, ela traz como resultado o seguinte, olha, vamos estudar as políticas, tem as questões pontuais concretas em procedimento administrativo disciplinar, em revisões disciplinares, em reclamações disciplinares também, numa série de coisas cuja a repetição traz como resultado o projeto de se estabelecer uma regra de conduta, uma instrução normativa. E essa questão de estabelecer nesse critério, por esse viés, não me parece altamente satisfatório. O melhor é que nós, a partir de um debate maior, de uma integração, como nós começamos a fazer através da Infam e da ENAMAT, no sentido de trazer
todos os atores sociais que dizem respeito à magistratura e que possam contribuir de alguma forma com essa expectativa nova dessa história com relação à sua conduta nas redes sociais. E esse tema, que recai sobre esse uso das redes sociais, ele é, de fato, um fenômeno avassalador. Se nós pensarmos Facebook, Twitter, WhatsApp, todos esses, Instagram e até o Tinder, né, como meios de comunicação, né, viu que as pessoas são modernas. É preciso entender exatamente o seguinte: em termos de Facebook, né, há 2 bilhões de seguidores do Facebook no mundo. No Brasil, os seguidores do Facebook são mais de 120 milhões. Na atualidade, fonte da Folha de São Paulo. Mais de 120 milhões de seguidores do Facebook no Brasil e 2 bilhões no mundo. Uma postagem, para usar assim, uma linguagem moderna, ela viraliza em frações de segundo para o mundo. Dizem, e isso, né, utilizando até um brocardo para nós conhecido, electron navia non dato regressus ad altera. Então, uma postagem, acabou. Uma vez postado, o mal está feito. Não há como reverter a situação anterior. Então, é preciso, a questão que vai se discutir é exatamente essa. Qual a relação da postagem para o cidadão comum e qual a diferença do cidadão comum para o cidadão juiz que irá conviver com esses meios de comunicação. E essa história, é só passar, né? Foi. Muito bem. Então, mas a questão é exatamente o seguinte: uma vez sentado atrás do computador, eu passo a escrever. E essa escrita, sem que haja um receptor conhecido, apenas virtual, me dá uma impressão de anonimato. E essa realmente é o nosso grande desconhecimento daquilo que se propõe com relação à utilização das redes sociais. É a ausência do anonimato. Como vimos, ela, uma vez voltado nesse debate, que muitas vezes pode ser interpessoal, mas que, na realidade, ele se torna um elemento de multiplicação em nível não querido e desconhecido. Então, é preciso que nós tenhamos, pelo menos, uma história com relação a esse conteúdo. Não há uma normativa com relação à conduta das redes sociais pelo juiz. E esse problema com relação às redes sociais pelo juiz e a atuação do juiz nas redes sociais, ela não é uma preocupação nossa de ordem interna no Brasil. É uma preocupação no mundo que tem envidado diversos debates, diversos fóruns de discussão para se chegar a esse conteúdo do juiz nas redes sociais, da utilização, porque é algo inevitável. Hoje, a comunicação se dá através desses meios virtuais de rede, né? Repetindo, Instagram, Facebook, coisas que tais. O WhatsApp, então, nem se fala. Então, é o meio mais, hoje, ideal, eficaz e cotidiano de comunicação. Não é? Às vezes, as pessoas se comunicam na mesma sala por WhatsApp. Não é mesmo? Um está lá atrás, o outro está aqui na frente, fica aí, ó.
Então, realmente, é preciso entender o seguinte, não há mais como retornar a um estado anterior. Então, é preciso que a gente passe a conviver com isso. E, para conviver com esse tipo de atividade, nós precisamos conhecê-la, precisamos debater sobre ela, equacionar os problemas e, naturalmente, diante da experiência obtida, trazer uma melhor atuação entre nós. E a questão da história da postura nas redes sociais é que, muitas vezes, quando alguém ou quando nós somos questionados pela utilização das redes sociais, nos vem a primeira história de ser entendida como censura. Se somos questionados, já há um alerta de que está havendo uma procura ou uma censura na minha liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela foi consagrada pelo Estado moderno e está na Declaração Universal dos Direitos Humanos como um primado do Estado democrático de direito. E esse primado do Estado democrático de direito, como previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela traz exatamente essa condição de que nós temos a liberdade de expressão sem qualquer interferência, sem qualquer censura. E o pensamento vai mais longe. E o pensamento não pode haver nenhum impedimento de sua existência. E a manifestação do pensamento é a liberdade de expressão. E eu trago à reflexão essa passagem dita por Mark Twain, não é? No sentido de que, em nosso país, essas três indescritíveis coisas preciosas, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência e a prudência de nunca praticar nenhuma delas. Então, é preciso entender o seguinte, liberdade de expressão ela é um direito trazido na própria dimensão do Estado moderno e que, naturalmente, não poderia ter qualquer limitação, na medida em que qualquer limitação à liberdade de expressão importaria em censura. E também vivemos numa sociedade em que é comum o seguinte, todo mundo é livre para se exprimir o que quiser, não é mesmo? Esse, desde que eu concorde, é uma sátira exatamente ao princípio da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, é preciso que nós tenhamos como consciência o seguinte, é um direito absoluto, de modo que eu possa me expressar livremente, sem qualquer limitação, sem qualquer imposição, sem qualquer restrição. E essa talvez seja a grande característica para começar a entender a manifestação do juiz nas redes sociais. E, naturalmente, as consequências que isso traz com relação à postagem diária de sites de relacionamento, onde o juiz, que é um cidadão, ninguém discute, ninguém nega, integra grupos de debate sobre os mais diversos e variados temas, com a sua opinião pessoal. E essa declaração absoluta, que, não, aliás, não é um direito absoluto, a liberdade de expressão, ela, como prevista no artigo 19 da Declaração dos Direitos do Homem, e também trazida para o direito interno e consagrada como princípio fundamental na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, 9º, em que estabelece, né, só para lembrar, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Então, em princípio, essa seria a liberdade de expressão manifestada pelo Estado democrático de direito.
Mas, como nenhum direito é absoluto, já há uma limitação ao princípio da liberdade de expressão. E a limitação da liberdade de expressão primeira está no quinto quarto. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Logo, o anonimato é a primeira restrição à liberdade de pensamento. Eu sou livre para pensar e me manifestar, e para exprimir o meu pensamento, mas não posso me esconder. Não posso ficar no anonimato. Então, a liberdade de expressão começa a contar com uma primeira restrição nesse aspecto, que é a vedação ao anonimato. E, como nenhum direito é absoluto, a liberdade de expressão também não poderá ser absoluta. Nós vimos ontem, na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, a reação da Corte, né, do Supremo Tribunal Federal, quanto a fake news, de um modo geral, que são notícias despidas de qualquer sentimento de verdade ou manipulações da verdade para poder exatamente desconstruir uma história, desconstruir uma atividade, desconstruir a dignidade da pessoa. Então, o Romeu Tuma Filho, que escreveu um livro, né, Assassinato de Reputações, que é exatamente o seguinte: a proliferação de notícias nas redes sociais, ela torna um evento divulgado no mundo, isso em fração de segundos. E o dano causado, ele é irreparável, porque a dignidade da pessoa é um dos elementos que precisa ser preservado. Então, um outro limite da liberdade de expressão está no direito dos outros, né? Meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, esses limites, a própria natureza nos dá a dimensão do respeito, do acatamento, enfim, como a própria convivência harmônica social dentro do chamado Estado democrático de direito. E nós temos a história do juiz. Como é o comportamento do juiz nesse aspecto? Qual o impedimento, qual a reserva que deve ter o juiz para se manifestar nas redes sociais? E todo juiz diz: eu sou um cidadão comum. Como cidadão comum, eu posso me manifestar da maneira que quiser. Não é bem assim, não é? Eu trouxe essa litogravura do Honoré Daumier, que é sobre Legião de Justiça, para dizer o seguinte, para demonstrar o vestir a toga. O início da magistratura, não é, quando se toma posse como juiz, e quando se ingressa na magistratura, se ingressa com um primado de exercício de uma atividade de Estado. Uma atividade de Estado em que a sociedade tem que ter fé e crença para que possa, naturalmente, pacificar as relações sociais, através de um monopólio do exercício de solução de conflito de interesses. Nasce, ou dessa função do Estado, a atividade jurisdicional. E o juiz, ele é um herdeiro de uma função milenar. Nós, juízes, somos herdeiros de uma função que remonta a milênios, presente nos povos antigos, e uma das mais importantes funções da humanidade, tormentosa,
complexa, essa função de julgar. E ela sempre exigirá daqueles que optam pelo exercício dessa função algo chamado devotamento, dedicação. Então, no momento que nós incorporamos a função de juiz, quando nós vestimos a toga, nós vestimos com um ideal de exercer e representar o Estado no monopólio de atividade de solução de conflitos e responsável pela pacificação social. Uma atividade heterônoma em que as pessoas não nos chamam, elas nos chamam para nós intrometermos, mas que a solução sempre descontentará um dos lados das partes em litígio. Então, a atividade jurisdicional, ela contraria metade da população que a aciona. É preciso, então, que nós tenhamos o exercício dessa atividade, que é uma atividade traumática, tenha a credibilidade da sociedade, a crença da sociedade na atividade jurisdicional. Essa é a nossa responsabilidade maior quando nós ingressamos na magistratura. É fazer com que a sociedade creia na justiça, tenha fé na justiça. E isso nós só vamos conseguir através do nosso comportamento. E esse comportamento é que nós vamos discutir para estabelecer exatamente o aspecto da normatização que irá nos ajudar a nos conduzirmos nessa atividade tão nova, tão diferente, tão provocativa e tão instigante, que é, naturalmente, as redes sociais. Então, é preciso que nós tenhamos, em primeiro lugar, exatamente o seguinte: consciência absoluta de que nós somos um agente de Estado, que nós temos algo chamado poder. Um poder derivado da própria Constituição que nos quer representando o Estado na solução de conflitos de interesses, harmonizando uma sociedade em conflito. E no exercício desse poder é que nós vamos estabelecer essas diferenças. E não há uma normativa de lege ferenda, porque toda essa atividade é nova. E as normativas que nós temos são anteriores. Não é Loman, os códigos de ética, eles são, de fato, anteriores. Então, é preciso entender o seguinte: normativa de lege ferenda são anteriores ao evento relacionamento nesse volume nas redes sociais. A normativa de lege lata é que nós teremos que analisá-la para poder entender se é possível existir normativas que indiquem um comportamento do juiz nas redes sociais. Há princípios que informam a conduta do juiz. Os princípios de Bangalore, não é, firmados em Bangalore, aliás, ele é fruto de um grupo, né, patrocinado sob os auspícios da ONU, né, que começou em Viena em 2000, depois elaborou-se os princípios em Bangalore em 2001 e foram aprovados finalmente em Haia em 2002, e desde então vigem os princípios de conduta judicial de Bangalore. E esses princípios da conduta judicial de Bangalore, eles trazem como elemento exatamente a história da conduta do juiz, o que se quer do juiz. E esses objetivos dos princípios de Bangalore, eles têm que ver exatamente com a informação ao juiz de como ele deve se comportar. O que a sociedade exige
do juiz. E esses valores que informam a conduta do juiz são independência, imparcialidade, integridade, idoneidade, igualdade e competência e diligência. São os valores que informam a vida do juiz, extraído pelas Nações Unidas num debate aberto em que os países membros chegam à conclusão de que seus juízes têm que manifestar ou têm que ter como valor íntegro na sua essência esses princípios de imparcialidade, de integridade, de idoneidade, de igualdade, de competência e diligência. E os valores dos princípios de Bangalore, esses valores trazidos nos princípios de Bangalore, eles dizem respeito à conduta do juiz dentro e fora da corte. Então não há mais, ou não há possibilidade de dizer, olha, eu sou juiz quando estou no exercício da minha função. Não é verdade. O juiz é um agente de Estado permanente. Dizem até, mas isso comentam as más línguas, não é, que a juíza do sexo feminino, ela será juíza 24 horas por dia. Já o homem não, né? Chega uma hora que cessa a sua autoridade quando ele chega em casa, não é? Porque um valor maior se levanta. Mas, na realidade, é exatamente isso. O juiz é juiz enquanto viver. Do momento que ele integra a carreira de Estado, ele se torna juiz. Ele se tornando juiz, não há mais possibilidade de dizer, não, agora eu estou relaxado, estou na minha hora de lazer, na minha hora de folga, então eu sou um cidadão comum. É um cidadão, há os princípios da própria cidadania que lhe são inerentes, mas é um cidadão juiz. E um cidadão juiz, ele precisa demonstrar a crença da sociedade na justiça. Então, não basta só que ele tenha esses valores, é necessário que ele aparente ter esses valores, e isso é uma consagração dos princípios de Bangalore. Quer dizer, não basta que as pessoas, que os juízes tenham valores, esses valores inerentes. É necessário que ele aparente ter esses valores. E aparentar ter é demonstrar à sociedade com um princípio de crédito na justiça, porque ninguém diferencia e um cidadão, ou um povo, ou a sociedade atenta, não diferencia o juiz no seu momento de lazer da sua atividade, dissociada da sua atividade jurisdicional. Então, a crença na justiça está na crença daqueles que representam a justiça. A crença do juiz está na sua atitude. Daí nós começamos a entender que haverá sempre um valor maior, que é exatamente a atividade jurisdicional, a credibilidade e a crença e a fé da sociedade na justiça. E essa fé da sociedade na justiça, ela é demonstrada através da atuação daqueles que a representam. E esses valores vão permanecer absolutamente por toda a vida do juiz. Essa normativa, ela foi elemento formador do Código de Ética, do Código de Conduta Ibero-Americano sobre Ética Judicial. Também, esse data de 2006, 2007, e esse Código Ibero-Americano de Conduta Judicial, de Ética Judicial, ele traz realmente uma característica de consagração dos valores e princípios que foram discutidos, debatidos e adotados e consagrados nos princípios de Bangalore. E também a outra normativa é o Código de Ética da Magistratura, aprovado pelo CNJ em 2008, que naturalmente ele repercute
os princípios de Bangalore, como valores para a conduta judicial. E essas três normativas, que são de ordem internacional e interna, elas trazem já uma reflexão sobre como devem os juízes se portarem em sua vida, na sua existência, nessa sua atividade de essência da atividade jurisdicional. E o Sidney Bennett, que foi um dos grandes defensores sobre a história das escolas de magistratura e também dessa conduta do juiz, ele traz uma reflexão sobre exatamente o que é um bom juiz, o que deve ser um bom juiz. Ele não é um ser perfeito, mas não é um homem comum. É um juiz, e sempre será um juiz. Agora, é preciso que ele tenha os valores. E essa riqueza de valores é que determinará a sua responsabilidade por ser um mandatário do Estado sobre a crença no judiciário pelo cidadão. E isso cada vez nos deixa mais pensativos com relação à atuação, à inibição de atuação. Ninguém quer que nós não tenhamos a possibilidade de nos relacionarmos na rede social. Isso é impossível. Todos nós temos que relacionar, temos que ter esse relacionamento, ter as nossas curtidas, as nossas opções e preferências, mas o limite ideal para essa atuação. E sabendo que não há uma liberdade pura e absoluta de manifestação, que haverá sempre uma preocupação com essa história, desse exercício de um direito fundamental de eu me manifestar livremente dentro de uma rede social. E essa manifestação há que ter, naturalmente, esse conteúdo de responsabilidade para que nós possamos cada vez mais desenvolver sem o perigo de ser feliz. E essa história de nos relacionarmos na rede social, ela traz como característica também maior a necessidade de estabelecermos parâmetros de conduta para que possa desenvolver esse relacionamento. E esse relacionamento nas redes sociais, como não é uma preocupação nossa, e está havendo um debate muito franco com relação a isso, a ONU, por meio do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, a UNODC, ela divulgou o Programa Global para a Implementação da Declaração de Doha, no sentido de não regular, mas estabelecer normativas não vinculantes para que pudessem discutir e demonstrar que tipo de ação poderia existir nessa modalidade de relacionamento virtual. E a Declaração de Integridade Judicial foi redigida ao final desses eventos, não é, que começou em Viena, depois foi estabelecido na sede da ONU em Viena, né? E vários países, inclusive o Brasil, participou com relação a esse aspecto de como os juízes iriam se relacionar nas redes sociais. E essa iniciativa da ONU sobre esse tema de abrangência, as primeiras conclusões do grupo foram as seguintes: é importante que juízes estejam envolvidos na comunidade em que atuam. É importante que eles participem desse relacionamento, mas sempre presentes que são juízes. Não devem ser proibidos de participar das mídias sociais nos tempos em que vivemos. O público pode se beneficiar dessa participação, mas de modo que se mantenha a confiança no sistema judicial. Então, a preocupação sempre é com a confiança
da sociedade no sistema judicial. E isso é transmitido pelos juízes. Os princípios de Bangalore, volto aos princípios de Bangalore, de conduta judicial, devem ser aplicados nessas relações. Na vida pessoal, virtual e profissional dos juízes. Os juízes devem ter conhecimento básico de mídia social em geral, incluindo como sua atuação pode ter impacto nos casos que estão sob sua apreciação. Os juízes devem receber treinamento específico sobre os benefícios, riscos e armadilhas sobre o uso pessoal da mídia. Olha, armadilha, nós sabemos que há muitas, não é mesmo? Provocações inconscientes, em que a primeira reação é de uma resposta contundente, não é? E desgastante. Não é? Em época política, quantos grupos são formados e quantas discussões de grupos, que um sai do grupo, porque o outro falou mal do fulano, o outro defendeu A, B ou C, quantas coisas, né, trouxeram as nossas últimas eleições com as participações nas redes sociais. Não é? De família, não, eu não falo mais com fulano, saio e só volta depois das eleições, não é mesmo? Houve casos sucessivos nesse sentido. Então é preciso entender o seguinte: há armadilhas que são colocadas, mas é preciso que ele saiba, que ele tenha conhecimento, que ele tenha profundidade no exercício, domine o exercício dessas relações virtuais. E o uso individual da mídia social deve preservar a autoridade moral, integridade e dignidade do exercício da atividade do juiz. Então, essa história, ela está vocacionada a exatamente a investidura na magistratura. Uma vez investido, ele será sempre juiz. E a utilização institucional das mídias sociais pode, em circunstâncias apropriadas, ser uma ferramenta valiosa de promoção de questões como acesso à justiça, administração da justiça, accountability, né? Que tem um erro aí, está faltando um N, mas é um termo, uma expressão nova que diz a prestação, que diz sobre a prestação de contas da atividade estatal para a sociedade. A transparência e a confiança pública nas instituições. E esse grupo também, ele fixou várias outras diretrizes sobre o comportamento, a participação dos juízes nas mídias sociais e sobre o seu comportamento nas redes sociais. Ótimo para enxergar aqui. Muito bem. E sobre esse comportamento é exatamente o seguinte. Os juízes devem adotar postura, a primeira delas é exatamente o seguinte: devem divulgar, saber se eles devem ou não divulgar seus nomes quando nos relacionamentos nas redes sociais. Alguns países admitem exatamente a filiação político-partidária do juiz e recomendam até o uso de pseudônimos para a sua atuação nas redes sociais. Essa história de pseudônimo ou nome e a sua profissão nas redes sociais, isso é uma questão, não há uma proibição de pseudônimo, mas não se recomenda, não é? Porque o pseudônimo seria uma outra personalidade para que eu pudesse me despir da função e ter a liberdade de não mais ter a responsabilidade da credibilidade da justiça. Não é verdade, as questões e mesmo a consagração da manifestação, ela é personalíssima e acaba sendo identificada. Então, não se recomenda o uso de pseudônimos para estar na rede social,
porque mascara a própria atuação. É preciso que haja transparência. Então, a recomendação da ONU foi no sentido, olha, não é proibido o uso de pseudônimo, mas também não é recomendado. Dependerá sempre da rede social utilizada. Não é? E sobre o comportamento de juízes nas redes sociais, deve adotar postura, linguagem discreta, enfim, uma série de recomendações que norteiam a conduta do juiz nessas redes sociais, sempre voltada para a credibilidade e a defesa intransigente da transparência da instituição que ele represente, fazendo com que o povo acredite na justiça. Do momento que o povo acredita na justiça, as relações sociais são menos tensas. E haverá mais densidade, porque haverá um respeito maior às regras normativas de conduta social, quer sejam elas legais ou costumeiras. Mas a sociedade se torna cada vez mais, não obediente, mas cada vez mais íntegra, mais inteira nesse convívio social. E nós temos, ao final, saber que os meios normativos que nós dispomos para essa convivência nas redes sociais, já que não existe uma correspondência atual com as relações sociais. E esses meios normativos que nós dispomos já são os princípios internacionais de Bangalore, o ibero-americano, entre nós o Código de Ética da Magistratura Nacional, de origem do CNJ, a Lei Orgânica da Magistratura, artigo 35, 8º, quando diz que o juiz tem que ter uma conduta reservada na sua vida pública, na sua vida particular. Enfim, essas normativas são a referência que nós temos para a utilização nas redes sociais. E daí nós vamos voltar para a importância das escolas de magistratura nesse processo. Esse processo de conhecimento cognoscivo, né, dessa modalidade, dessa novidade que são as redes sociais, é preciso estabelecer um debate cada vez mais abrangente, mais profundo, cada vez mais dividido entre os atores sociais que são os juízes. E a importância da escola na formação inicial e na formação continuada dos juízes, inclusive na formação de formadores, para haver uma maior multiplicação, é preciso entender o seguinte: a função das escolas nacionais e das escolas judiciais, elas nasceram com esse propósito. As escolas não nasceram com o propósito de se tornar um curso de pós-graduação lato ou stricto sensu. Não é verdade. O objetivo das escolas é criar ferramentas e estrutura para o juiz, dar a ele condições para que exerça a profissão, para que saiba exercer a profissão. E esse saber, quer dizer, são os saberes, né, que o francês traz como savoir, né, que é o saber, que ele já adquire nas escolas, nas universidades, nos cursos que faz extracurriculares. O savoir-faire, né, o savoir-être, né, o saber-ser, mas, acima de tudo, o savoir-faire. É o saber fazer. E o saber fazer está exatamente no comportamento nas redes sociais. Há uma limitação, o juiz é juiz. Não é não vamos chegar no Tinder, né? Juiz sarado, bom salário, procura relacionamento sério. Né?
não me, não me parece que seja oportuno para a própria credibilidade da sociedade na atividade jurisdicional. Logo, é um juiz. Então, os elementos norteadores, já chegando, né, à conclusão, não é, às considerações finais, para que nós não tenhamos, né, o pecado do excesso, né, mas quais são os pressupostos que levam o posicionamento ou a postura do juiz nas redes sociais, como ele deve se relacionar? E nós diríamos o seguinte: prudência, moderação, temperança, equilíbrio, cautela. São esses ingredientes que tornam pressupostos para que o juiz se relacione nas redes sociais. Porque ele exerce, volto a repetir, uma atividade de Estado, ele tem uma limitação, inclusive, de trazer a crença do homem na atividade jurisdicional. Logo, ele não pode comentar sobre decisões, porque desacredita, cria um descrédito sobre as decisões judiciais, através da polêmica estabelecida. Porque ele está viralizando para o mundo. Diferentemente, na atividade docente, acadêmica, nos livros que ele... porque aí estaria doutrinando. E aí a crítica é construtiva, a crítica é trazendo a fundamentação da defesa dos seus ideais. Nas redes sociais isso não acontece. Nas redes sociais é um interrelacionamento pessoal. Logo, o comentário que se faz sobre a atuação do judiciário, ela tira o crédito na justiça, tira a fé do homem no direito, na justiça, na paz social. E muitas vezes é entre pessoas conhecidas. Um juiz com seus amigos, do momento que ele comenta negativamente uma postura de uma decisão judicial, ele está desacreditando o poder. Logo, aquela aparência que ele tem que demonstrar na fé do cidadão, na sociedade em geral, cai por terra. Por isso que a prudência, por isso que essa temperança, o equilíbrio, a sensatez, são os elementos indispensáveis para que nós possamos nos relacionar com a maior liberdade. Mas dentro destes princípios maiores, que são: nós somos responsáveis para que o povo acredite que a justiça é um bem público responsável pela paz social. Vamos ver se nós, no futuro, e prosseguimos no debate, conseguimos chegar a um ideal de conduta e de postura nessas redes sociais. Agradeço muito aos senhores, peço perdão pelo excesso, não é? Mas muito obrigado por estar aqui com vocês. Valeu. Agradecemos a participação do ministro Aloísio Correia da Veiga. Faremos agora um breve intervalo para o coffee break, que será servido na antessala deste auditório. As atividades serão retomadas às 11 horas. Essa última charge aí foi para que nós não cheguemos a essa conclusão do advogado e os desembargadores dormindo na sessão, né?